Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa palavra aí do pastor Ricardo, não é? Interessante isso, de pensar, não é, que a diferença entre o Abel e o Caim, não é? Foi a atitude do coração dos dois, não é? O Abel realmente deu o primeiro, aquilo que nasceu primeiro. E foi isso que fez com que Deus aceitasse o Abel e a sua oferta. Muito interessante, muito interessante. Eu só quero lembrar uma coisa importante a respeito do culto das primícias, que esse ano, excepcionalmente, não é? Fica ligadão aí para você não perder isso aqui, ó. Excepcionalmente, esse ano a gente vai começar 10h30, ok? 10h30. Que horas que a gente vai começar? 10h30, não é? Porque a ideia é fazer um culto mais objetivo, não é? A gente não ficar muito tempo aqui, não é? E aí o nosso abraço vai ser virtual, né? Tá bom? Bem rápido a gente vai, como esse culto que a gente faz todo domingo, um culto mais objetivo, de 1h30 no máximo mesmo, bem pontualmente. Que horas começa? Tá, e o que é que a gente está desafiando vocês a fazerem? Por favor, façam isso, façam isso. A gente abriu uma inscrição, não é, no aplicativo da igreja, no site da igreja. Ah, não gosto de mexer com a internet, então vem na igreja. Vem aqui na igreja, procura o Willi. Por quê? Porque a gente quer ter uma ideia de quantas pessoas estarão aqui, não é? Nós temos um número, vocês estão vendo, as cadeiras estão mais afastadas, então isso faz com que a nossa capacidade diminua, né? A nossa capacidade de número de pessoas. Então, por isso é importante que as pessoas façam essa inscriçãozinha para a gente ter uma noção de quantas pessoas estarão conosco aqui. Claro que quando bater esse número ali, a gente vai travar a inscrição, tá bom? E aí, infelizmente, é muito chato isso, né, irmão? Muito constrangedor, mas a gente não tem como deixar todo mundo entrar, né? Porque veja bem, nós temos 2 cultos, ok? Nós temos 2 cultos, um de manhã e um à noite, todos os domingos, mas no culto da primícia vai ser só um culto. Então a gente vai juntar todo mundo. Então a média de frequência nos 2 cultos tem sido aproximadamente 500 pessoas, né? Tudo bem, tem muita gente viajando e tudo, né? Mas é importante que você, por favor, nos ajude com essa inscrição. Quem está entendendo? Ok? Ok? Muito bem, muito bem. Só uma coisa importante aí, essa palavra do pastor Ricardo me tocou muito, muito profundamente. E uma coisa muito importante, irmãos, eu não sei se vocês sabem disso, né? Porque muita gente confunde dízimo com primícia, não é? Ah, não, a primeira coisa que eu faço é separar meu dízimo, isso é a primícia. Então, primeiro, não. Neemias 12:44 diz, né, o Neemias ensina o povo a construir as câmaras, como se fossem os cofres, para guardar os dízimos, as ofertas e as... Então, diga assim, primícia é diferente de dízimo, ok? Então, o que a gente vai fazer no dia 31 é o culto das primícias, ok? Então, a Bíblia ensina, então, que havia uma oferta que era especial. A primeira colheita, os primeiros animais, eles eram, então, oferecidos ao Senhor numa grande festa chamada de Festa das Primícias. E eles traziam, então, as primícias ao Senhor. Isso é muito, muito forte. Foi por isso que a oferta do Abel foi aceita. Agora, olha só o que diz Jeremias. Deixa eu ler para vocês isso aqui, Jeremias 2:3. Olha o que diz aí, gente. Israel era consagrado ao Senhor. Era o quê? Israel era o quê? As primícias da sua colheita. Então, a nação Israel, os filhos de Israel, eram as primícias, o primeiro filho de Deus. Todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então, por quê? Porque que todo mundo que persegue Israel ou que fere Israel, até hoje, porque Israel é o primogênito, não é? Atrai sobre si, olha só, o mal. Por quê? Porque Israel é a primícia do Senhor. Todos que devoram a primícia do Senhor, o mal vinha sobre eles. Misericórdia, tá bom, gente? Então, por isso que a gente faz todos os anos esse momento de adoração ao Senhor. Então, não é um culto para você,
Não é um culto que você, eu vou levar essa aqui, porque aí eu vou levar uma primícia bem grande para receber não sei quantas vezes mais. Não. Eu gostei disso. É o vaso que se quebra, é o perfume derramado, é só para Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem vai estar com a gente dia 31? Amém. Glória a Deus. Culto das primícias. Que horas mesmo? Me ajuda a divulgar para todo mundo, tá bom? 22h30. Acho que muita gente pode ser pego de surpresa e ficar aí desde 10 horas esperando. Muito bem, vamos avançar. Ministério da Palavra. Eu quero ler com você 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 23. Eu tenho uma palavra muito objetiva nessa manhã, mas uma palavra muito prática também, que vai te ajudar a entrar nesse novo tempo aí, 2021, não é? Diante de tantos desafios novos, não é? Que vem por aí. Então, 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 23. Fica muito ligado para você não perder nada. Até porque eu vou ser bem objetivo aqui. Diz assim, olha, 2 Samuel 5, 23. Davi consultou ao Senhor. E o Senhor, lhe respondeu: não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui vivos, saudáveis, e em nome de Jesus, e só pela graça de Jesus, nós permaneceremos assim. Nós tomamos posse da Tua palavra, certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, certamente, isso não é uma promessa, isso é um fato, já aconteceu, Ele já levou, e nós tomamos posse disso, em nome de Jesus, sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a igreja do Senhor, certamente Ele já levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Senhor, e nessa manhã nós clamamos pelo espírito de sabedoria e de revelação. Precisamos muito mais do que informações, muito mais do que ensino. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, no nosso espírito, assim como o Senhor falou com Davi aqui nessa história, assim como o Senhor o orientou, assim como o Senhor o dirigiu. Senhor, fala no nosso coração. Nos dirige não só agora para ouvir Tua palavra, mas nos dirija na vida, na nossa vida, no nosso caminho, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nosso tema nessa manhã, como ser dirigido por Deus. Glória a Jesus. Então, queridos, nós estamos a 5 dias de um novo ano, né? Diga glória a Deus, né? 5 dias de uma nova etapa, né? De um novo nível, não é? Nós vamos mudar de estação. Daqui a 5 dias, 2021, é um ano muito diferente, não é? É um ano, em nome de Jesus, de recuperação, é um ano de restauração, é um ano de vitória, em nome de Jesus. Então, nós precisamos fazer algumas reflexões, fica ligado, nós precisamos fazer algumas reflexões, avaliar o que deu certo, avaliar o que não deu, não é? O que a gente pode melhorar. Nós precisamos tomar algumas decisões, não é? Fazer algumas resoluções, não é? Como que a gente vai viver esse novo ano? Precisamos de algumas mudanças, precisamos de tomar decisões, mas, irmãos, acima de tudo, nós precisamos de algumas ações. Quem concorda comigo? Não adianta nada eu dizer assim, eu vou fazer. Muito legal, não é? Como eu digo, as resoluções, o eu vou fazer, é como as flores, mas as ações são como os frutos. Então não adianta nada eu dizer, eu vou fazer, e aí, irmão, chega o novo ano e a vida continua como era antes. Mas eu acho muito legal essa mudança, não é, de estação. Eu gosto disso. Mudança de estação é um tempo de oportunidade, é um tempo da gente fazer avaliação, da gente deletar coisas, da gente mudar, não é?
E é um tempo da gente agir diferente e conquistar diferente, né? Então, acho que daqui a 5 dias a gente entra nesse novo projeto. Amém, queridos? Então, eu senti assim, muito no meu espírito. Claro, essa palavra veio primeiro para mim, não é? Deus falou primeiro comigo, não é? Eu tenho que entrar da maneira correta. Não adianta nada eu sair tomando um monte de decisões se elas não estiverem à luz da palavra de Deus, não é? Então, eu preciso saber, e eu estava assim, justamente orando sobre isso, Senhor, eu quero mudar nisso, eu quero fazer assim nesse ano diferente, isso aqui não deu certo e tal. Eu estava orando, falando com Ele, não é? Como é que eu faço? Eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso que o Senhor me dirija nessas novas decisões, nesse novo tempo. E aí Ele foi me orientando como fazer, não é? Como que eu cresço, como que eu aprendo a ser dirigido por Deus. Quem está me entendendo? Amém, queridos? E aí eu caí nessa história aqui, Deus me deu essa história aqui do Davi, porque presta bem atenção, tem tudo a ver com o que a gente está falando. O Davi tinha acabado de ser ungido como rei, o primeiro momento dele, ou seja, 2021 para o Davi, novo tempo, 13 anos de perseguição, 13 anos vivendo nas cavernas, escondido do rei Saul, uma vida miserável, 13 anos de pandemia, 13 anos de isolamento social, estava pior do que qualquer um de nós, não é? Irmãos, ele venceu a morte várias vezes, o Saul tentou matá-lo várias vezes, finalmente acabou tudo isso, agora o Davi está diante de um novo tempo, de uma nova etapa da vida dele. Aí o que acontece? Os piores inimigos dele, que são os filisteus, ouvem dizer que o Davi assumiu o trono. Segundo Samuel 5,17, ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Não é? Então lá vem, irmãos, uma nação para destruir o novo projeto, para impedir o novo tempo, para impedir a mudança de fase do Davi. Pensa bem, não é? Então eles vêm com tudo para parar o projeto. O versículo 19 diz que Davi consultou ao Senhor e ele orou assim: eu subirei contra os filisteus, o Senhor me entregará os filisteus nas minhas mãos. E o Senhor lhe deu uma resposta: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Glória a Deus. Então, versículo 20, veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Agora preste bem atenção nisso. Baal-Perazim, Baal, quando você lê esse nome Baal na Bíblia, significa Senhor. Perazim significa rompimento. Na verdade, o Davi batizou essa cidade onde ele venceu os filisteus de Baal-Perazim, porque ele disse: o Senhor me deu uma vitória tão grande que eu senti como se eu tivesse rompido água. Foi muito fácil para mim. Quem está me entendendo? Irmãos, ele destruiu os filisteus, foi uma grande vitória, o Davi ficou muito bem na foto. Aí o que acontece? Olha só, o que vai acontecer? A Bíblia diz que os filisteus se recuperam e depois de um tempo eles voltam mais fortes ainda, agora contra o Davi. Agora o Davi podia pensar assim, ó, presta atenção. Acho que aqui Deus começou a falar muito forte comigo isso. Aí o Davi podia pensar assim: peraí, eu já sei como fazer, né? Eu já sei, é só eu repetir a mesma estratégia. É só eu fazer como eu fiz da outra vez. Não, irmãos, isso que eu acho lindo no Davi. Então eles vêm de novo e o Davi não age igual como o Moisés, não é? Que, não, eu já sei como tirar a água da rocha. Eu já sei, é só bater na rocha. Não, mas o Senhor deu uma palavra para ele, não era para ele bater, era para ele falar com a rocha. Não é? Mas ele achava que ele sabia mais do que Deus. Brotou água, mas aquilo custou a entrada do Moisés em Canaã. Sabe, às vezes a gente age igual o Sansão, né? O Sansão ele derrotava os inimigos vinham e ele derrotava todo mundo, matava todo mundo. Até que um dia ele disse assim: eu vou fazer como das outras vezes. Não é? Ali quando ele está lá no colo da Dalila e a Dalila diz: Sansão, os teus inimigos. Ele levanta e diz: tranquilo, eu já sei como fazer. Eu sou o cara, pode deixar. Só que a Bíblia diz que ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele, não é? E ele foi derrotado e se tornou um escravo. O libertador virou escravo. Então, irmãos, nós temos essa tendência. Às vezes a gente faz uma coisa de um jeito,
Deus, pela sua misericórdia, nos dá a vitória. A gente tem uma vitória tão grande, a gente chama aquele lugar de Baal Perazim. Eu venci de uma forma tão sobrenatural. A gente conta o testemunho, que vitória fabulosa. E aí vem o segundo desafio, e o que a gente faz? A gente repete tudo de novo, porque a gente acha que a gente já sabe fazer, a gente não precisa consultar a Deus. E aí, irmãos, eu acho muito lindo que o Davi, humildemente, mesmo diante daquela primeira vitória, na verdade, daquele primeiro massacre contra o inimigo, em 2 Samuel 5:22, os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Irmãos, e olha só o que é que o Davi vai fazer, esse é o nosso texto. Olha o que o Davi vai fazer. Como eu disse, em vez dele dizer, já sei fazer, eu já venci sozinho, não é? Não. Olha o que ele faz, versículo 23 é o nosso texto. Davi consultou ao Senhor. E este lhe respondeu, não subirás. Olha a surpresa dele. Porque da primeira vez, lembra, eu li para vocês. Lá vem os filisteus, quando descobriram que o Davi virou rei. O Davi foi orar, Senhor, eu subo contra eles. O Senhor vai me entregá-los nas minhas mãos. O Senhor diz, sobe, eu te darei a vitória. Segunda vez, lá vai o Davi de novo, humildemente, Senhor, eu subo contra eles, e a surpresa, Deus disse, não suba. Dessa vez vai ser diferente. Se você subir, você vai perder. Dessa vez você vai dar a volta por trás deles. E você vai entrar na floresta por trás deles. Eles vão estar de frente para a cidade. Eles vão estar pensando que você vai lutar contra eles de frente. E você vai surpreendê-los por trás. Mas mesmo assim, você só vai sair da floresta quando você ouvir o meu sinal. E o sinal vai ser um barulho por cima das árvores. Você vai ouvir um som em cima das árvores, como se alguém, um gigante, estivesse andando em cima das árvores. Sou eu. Eu fui na sua frente. E aí você pode ir. Quem está me entendendo? Meu Deus, eu acho isso muita humildade, irmãos. Sabe? Então a gente precisa aprender com o Davi, porque aconteceu isso. Ele entrou, deu uma volta gigantesca, eu não sei quanto tempo que eles passaram para dar uma volta no exército. Vim por dentro da floresta e ficar quieto na floresta durante a noite, sem nenhum pio, sem nenhum barulho, obedecendo radicalmente a orientação do Senhor. Vocês só vão se mover quando eu der o sinal. E quando eles ouviram o sinal, Davi disse, agora, não é? E, irmãos, e eles arrebentaram o inimigo. Vamos aprender com Davi? Vocês estão prontos? Eu quero te mostrar, então, como que a gente ouve a voz de Deus. Porque, irmãos, esse que é o significado, não é, dessa palavra, dessa frase. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que significa um homem segundo o coração de Deus? Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque ele fazia toda a vontade do Senhor. Ele não se movia sem uma palavra de Deus. Não é? Então nós precisamos aprender como que a gente faz isso. Pastor, a gente pode aprender a ouvir a voz de Deus? Pode, é isso que eu quero te mostrar. Amém, queridos? Então vamos comigo? Então a primeira coisa aqui, irmãos, a primeira coisa que o Davi, a gente vai aprender com ele. O que ele fazia, o que a gente tem que fazer, como que a gente pode imitá-lo. Primeira coisa, se mova pela palavra, ou por uma palavra específica de Deus para você, não pelas circunstâncias. Vamos repetir que é didático? Vamos repetir que é didático, que te acorda também, diga assim, se mova pela palavra. E não pelas circunstâncias. Traz para você isso agora, diga assim, eu vou me mover por uma palavra de Deus e não pelas circunstâncias. Olha, irmãos, isso é muito sutil. Então o Davi, aqui ó, 2 Samuel 5:23, Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu, não subirás. Espera aí, Senhor, mas a circunstância é urgente. Eles estão aí ó, na porta, eles não vão me esperar dar toda essa volta. Eles vão invadir a cidade quando eu estiver dando a volta. O Davi não questionou nada disso. Interessante isso. Pensa bem, os caras estão aí na frente, aí na van, aquele exército gigantesco. A gente está aqui, pronto, nas muralhas aqui, não é?
nas muralhas de Jerusalém, e os inimigos estão ali. Aí Deus diz, não vai ser como da outra vez. Vocês vão dar a volta por eles. Todo o exército vai sair sorrateiramente, sem ser visto. Como que a gente vai sair com essa multidão sem fazer barulho? Davi não fez barulho, não falou nada disso. Irmãos, eles deram a volta e ficaram escondidos na floresta até de manhã. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, o Davi não se moveu por uma circunstância, mas ele se moveu pela palavra. Olha só, o Senhor respondeu, não subirás, rodeia por detrás deles, ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial. Irmãos, essa era a palavra. Então está aí a circunstância diante de você. O que vai motivar a sua ação? A circunstância ou uma palavra de Deus? A coisa está apertada aqui, eu vou me mudar daqui. Vou embora de Palmas. Beleza. Você tem uma palavra para se mudar daqui? Ou você está se mudando porque a circunstância está empurrando você? Eu vou vender essa casa, então eu vou comprar aquilo ali, eu vou investir naquilo que está todo mundo investindo, eu vou comprar tudo de Bitcoin. Você tem uma palavra? Ou você está fazendo isso porque essa circunstância está empurrando você para fazer isso? Sabe, vocês estão me entendendo? Irmãos, às vezes a gente mistifica demais ouvir a voz de Deus, né? A gente espiritualiza demais. Mas é simples. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a orientação da palavra de Deus. Não é? Tem coisa que a gente não precisa ouvir uma voz sobrenatural. Eu não estou dizendo que Deus não fala de uma forma audível. Ele fala. Mas tem coisa que já está escrito. Para nossa instrução. Já está escrito. Só que a gente se move pela pressão da circunstância. Não é? Tem um episódio que eu acho muito tremendo, assim, que mostra muito, revela muito o caráter de dependência de Deus que o Davi tinha, quando a cidade de Keila, não é? Sabe que Keila é o nome de uma cidade em Judá. E aí, essa cidade foi invadida pelos filisteus. E olha só, irmãos, que coisa interessante, 1 Samuel 23:2. Davi consultou ao Senhor. Ele não fazia nada sem consultar ao Senhor. Por isso que ele foi chamado de homem segundo o coração. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, eu irei e ferirei estes filisteus. Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Agora preste bem atenção aqui, irmãos. Preste bem atenção. O Davi não era o rei ainda. Na verdade, ele estava fugindo do rei Saul. Essa obrigação era do rei Saul, de proteger a cidade de Keila. Ele que era o rei. Mas o Davi viu que ele não ia proteger. O Saul, na verdade, estava com medo dos filisteus. E o Davi tinha um exército que fugia do rei Saul. Quando ele soube da situação de Keila, ele disse, gente, a gente tem que ajudar. O governo não vai fazer, mas a gente vai fazer, vamos ajudar. Não vamos ficar reclamando do governo, não. Vamos fazer alguma coisa, vamos agir. E eles foram para cima e defenderam a cidade e livraram Keila das mãos dos filisteus. Agora, olha só que coisa interessante, gente. Que eu acho muito lindo isso. Porque aí teve uma grande festa, os homens de Keila vieram, abraçaram Davi, muito obrigado, você nos livrou, nem tinha nada a ver com você isso, você tinha toda a justificativa para não se meter nessa briga, você estava fugindo do rei Saul, você arriscou a sua vida duplamente contra os filisteus e contra o rei Saul, você voltou para Israel e para Judá, você poderia ser morto, mas você nos livrou, você é demais. Aí aquela festa. Aí, irmão, chegou uma notícia. Alguém falou para o Davi, o Saul descobriu que você está aqui. E o exército dele está dobrando a esquina. E eles vão arrebentar. O Davi pensou assim, né? Com certeza, os homens de Keila estão muito agradecidos. Eles não vão me entregar. Eles vão me esconder. Eles vão me proteger. Mas o Davi não é movido por circunstância, nem circunstância negativa, cuidado, nem uma circunstância positiva. Tudo indica que vai dar certo, isso só pode ser uma coisa de Deus, eu vou entrar de cabeça nesse negócio, cuidado. Você orou?
Você consultou o Senhor? Você pode estar se movendo por uma circunstância, conquanto é uma circunstância agora positiva. Então, o Davi pensou, puxa vida, esses caras vão me proteger, eles devem a vida deles para mim. O Davi foi orar, irmãos. E ele orou assim, olha, eu acho lindo. 1 Samuel 23:11, Senhor, eles me entregarão, os homens de Keila me entregarão na mão de Saul. Descerá Saul como o teu servo ouviu. Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E o Senhor disse, descerá. O Saul está vindo aí. Primeira palavra de Deus. Perguntou-lhe Davi, e eles me entregarão? Os caras que eu salvei a vida vão me trair e vão me entregar na mão do rei Saul? E aí o Senhor disse, entregarão. Entregarão. E o Davi disse, ele tomou o vazare. Ele disse para os homens dele, gente, vamos vazar. Eles vão entregar a gente. Isso é um homem dirigido por Deus. Isso é um homem que não se move pelas circunstâncias, sendo elas negativas ou positivas. Então, irmãos, nós estamos entrando numa nova etapa, numa nova fase. Vai virar a estação. Como que nós vamos entrar? Nós vamos entrar apavorados e tomando todas as nossas decisões por causa das coisas que aconteceram ou estão prestes a acontecer. Ou a gente vai orar e a gente vai buscar a Deus e a gente vai ficar calado, silêncio, e a gente vai esperar sinais de Deus, a palavra de Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ainda fala, Ele está vivo, Ele quer nos orientar. Ah, não, mas eu já sei fazer. Cuidado. O Davi também já sabia. Cuidado, pode ser que a estratégia mudou. Então, a primeira coisa é isso aqui, irmãos. Não se mova por uma circunstância, se mova por uma palavra. Qual que é o segredo do Davi? Salmo 5, verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. O que é isso? Quem pode me ajudar? O que é isso? O Davi falando com Deus, Senhor, de manhã tu ouves a minha voz. O que é isso? Minha oração. Só ouve a minha voz através da minha oração. Continuação. De manhã te apresento a minha oração e eu fico esperando. Esperando o quê? Uma resposta, irmãos. É um diálogo. Oração é um diálogo com Deus. E não um monólogo que eu chego lá, aí eu faço a minha lista, abençoa fulano, ciclano, beltrano, faz isso, faz aquilo, aquilo, outro, e também faz aquilo, não esquece de fazer aquilo, me protege disso e tal, e pá, amém. E Deus, ei! Espera aí, eu mudei a estratégia. Calma, já era. Tchau. Vazou o crente. O Davi ora de manhã, ou seja, primícia. Primeiro momento. Amanheceu, abriu o olhinho, graças a Deus, abriu o olhinho. Estou vivo, mais um dia que Deus me deu. Senhor, e ora e tal, e fica quieto. Deus vai falar comigo agora. Deus vai me orientar. Que tremendo. O segredo do Davi. Segundo segredo, Salmo 119, 97. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Sabe, irmãos, nós precisamos amar a palavra de Deus, não é? O que está saindo da nossa boca? A boca fala do que está cheio o coração. O que você está falando ultimamente? Ah, não, pastor, eu falo a palavra de Deus. É porque seu coração está cheio da palavra de Deus. Ok? Agora, olha só, olha que coisa interessante, gente. Olha, eu só quero ler esse versículo para você. O Davi não se movia, então, por uma circunstância, nem quando ela era ruim e nem quando ela era boa. Não. Ele sempre consultava o Senhor. Ele consultava Deus até no que ele achava que era óbvio ele fazer. Não é? Senhor, os caras levaram minha família, levaram todos os animais e as crianças. Eu persigo eles. Como assim? Não é? Lembra quando ele chegou lá em Ziclag? Agora, olha como que o Saul pensava. A Bíblia diz que o Samuel disse para o rei Saul assim, Saul, eu vou chegar em 7 dias para
para fazer a oferta, o holocausto da guerra. Antes deles irem para a guerra, o sumo sacerdote precisava fazer um holocausto, não é? O Samuel não precisava dizer para ele, não se mova sem o holocausto. Mas a Bíblia diz assim, olha, que aí o Saul agoniado, uma circunstância. E o Samuel não chegava, e o Saul agoniado, e o Saul desesperado, e aí alguns soldados começaram a dizer assim, ei, eu vou vazar, nós não temos a bênção do Senhor. E aí o pessoal começou a desertar, começou a perder gente. Aí ele começou a ficar desesperado e nada do Samuel. Olha o que ele vai fazer. 1 Samuel 13, 11. Samuel perguntou, o que você fez? Porque quando Samuel chegou, o Saul tinha feito uma coisa que só o sumo sacerdote podia fazer, o rei não podia, ele ofereceu o holocausto. Então quando Samuel chegou, Samuel disse, o que você fez, rapaz? O Saul disse, eu vendo que o povo estava se espalhando daqui, ou seja, os soldados estavam desertando, circunstância, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus, outra circunstância, já tinham ajuntado em Miquimais. Então eu disse comigo mesmo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e eu ainda não obtive a benevolência do Senhor, não foi feito o holocausto, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Irmãos, isso custou tão caro para o Saul, parecia que era uma atitude legal. Então eu faço o holocausto, o exército não vai embora, a gente fica mais forte e a gente vence essa guerra. Mas sabe o que foi que Samuel falou para ele? Próximo versículo, você é louco. O Senhor acaba de tirar de ti o trono. Se você tivesse sido fiel, o Senhor teria sustentado o seu trono para sempre. Mas o Senhor acaba de levantar um homem segundo o seu coração, que vai reinar segundo a sua vontade. Você está fora, você está demitido. Porque você não se move pela palavra de Deus, você se move pelas circunstâncias. Quem entendeu? Ok? Eu estou mistificando, eu não sei quando Deus fala comigo. Irmão, é simples. O que a palavra diz e o que é que você faz quando a coisa aperta. Tá bom? Segundo lugar, vamos avançar. Vamos avançar. Ok? Se mova pela oração e não pela opinião da maioria. Diga, oração, não opinião. Se mova pela oração, meu irmão. Você quer entrar num ano novo, você quer entrar numa nova fase, numa nova estação. Você sabe que tem decisões para serem tomadas, ações novas para serem exercitadas e praticadas, não é? Agora, não se mova pelo que está todo mundo falando. Escuta, eu vou te mostrar. Se mova pela oração, fale com Deus. Tenha um relacionamento pessoal e nem se mova pela oração dos outros. Não é? Sabe, eu vejo assim uns crentes, um monte de crente, o cara não se move se o outro não colocar a mão na cabeça dele, como uma cartomante, não é? Como um guru. Gente, que coisa mais terrível isso, não é? Aí o cara vai lá e diz para ele, faz assim, assim que eu te digo, irmão, faz isso. Por que o cara não vai lá com Deus se ele tem a porta aberta, se o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, se ele tem livre acesso pelo novo e vivo caminho? Por que ele não vai orar? Eu sei, preguiça. É uma revelação, recebe essa revelação, irmão. Chorei, cantar na baralaia, preguiça. Então se mova pela oração e não pela opinião da maioria. Olha só, o Davi, a gente está estudando Davi. Então 1 Samuel 36, quando Davi chega em Ziclag, encontra a cidade queimada, as esposas de todo mundo, inclusive a dele, raptada, os filhos, os animais, uma tragédia. Ele ainda não era o rei, ele ainda continuava fugindo do Saul. Isso aconteceu durante a fuga. 1 Samuel 36, o Davi muito se angustiou. Claro, qualquer um de nós se angustiaria. Pois o povo, os soldados dele,
Falavam de apedrejá-lo, colocar a culpa nele, porque todos estavam em amargura, diga todos. Eu acho muito interessante isso, todo mundo amargurado, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi, diga porém Davi. Todo mundo angustiado, porém Davi, eu acho lindo, se reanimou no Senhor seu Deus. Sabe, irmãos, o que a gente está vivendo hoje? Não é? Isso aqui é um ensaio. É um ensaio, vamos colocar assim, para a grande tribulação. É um ensaio, não é? É um ensaio. Daqui a pouco, você vê, né? Você vê. Imagina, eu lembro que logo no começo, deixa eu abrir esse parênteses rápido, que eu não gosto de por causa do tempo. Mas olha só, no começo eu lembro, era constrangedor a gente chegar no lugar e o cara colocar o negocinho na nossa testa, para verificar algo na nossa testa, no nosso pulso, não é? Não era constrangedor? Agora, irmão, está todo mundo assim, o cara já chega assim, ó. Está todo mundo bonzinho, está todo mundo doutrinado, está todo mundo pronto para mostrar a testa e o pulso. Quem está me entendendo? A coisa é muito sutil, não é? Está todo mundo, a minha sogra fala, está todo mundo de focinheira. E ninguém tira a focinheira, está todo mundo bonitinho. Todo mundo bonitinho. Irmãos, isso é um teste, na verdade isso é um treinamento. Porque quando a coisa vier, a ideia de Satanás é que todo mundo já aprendeu a se submeter a tudo. Aí tipo assim, você não compra se você não tiver. Em alguns países agora, nesse exato momento, o cara só compra se ele tiver o aplicativo que mostra onde ele está, não é? E mostra as pessoas que estão em volta dele que tem o vírus. Olha só, agora, se o cara não tiver o aplicativo no celular dele, ele não compra no supermercado. Não é? Que coisa, olha só, agora, não é? Agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Então a coisa é um treinamento isso, não é? Agora vamos lá, a gente vai chegar, irmãos, no novo ano. Como que a gente vai chegar? A gente vai chegar pela opinião de todo mundo ou a gente vai chegar por oração? Então o Davi chega no lugar lá e está todo mundo angustiado, todo mundo desanimado. Não tem mais jeito não. Isso aí só vai piorar, não tem mais jeito não, já levaram todo mundo, já era, todo mundo chorando até não tem mais força, todo mundo desistido da vida, escuta bem, todo mundo murmurando e colocando a culpa no rei, quer dizer, o Davi não era o rei, mas colocando a culpa no líder deles. Você anda por aí, a culpa é do presidente, a culpa é do STF, a culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei quem mais, a culpa é de todo mundo, e todo mundo amargurado. Como é que você está se comportando? Você está orando? E você está falando com Deus, e você está se reanimando no Senhor, ou você já embarcou nisso? Porque a Bíblia diz, irmãos, no final, o amor de quase todos esfriará. Eu vejo Satanás ocupando tanto as pessoas com pré-ocupação. O que é pré-ocupação? É se ocupar com algo antes do tempo. E a pessoa fica tão pré-ocupada que ela não se ocupa com as coisas que ela deveria se ocupar agora. Por exemplo, com a palavra, com a vida de oração, não é? Porque ela está tão preocupada. Então, veja bem, eu acho lindo isso. O Davi não se moveu pela opinião de todo mundo. A maioria, na verdade, eram 600 homens. Escuta bem, me ajuda aí, matemático. Eram 600 homens. Só um buscou a Deus. Qual é o percentual, doutor? É 0,000, sei lá das quantas. Não é? Se tivesse 100 soldados, só um buscou a Deus, era 1%. Não é? Era 1%. Se tivesse 100 soldados, só um buscou 1%, certo? Se tivesse 200, só um buscou, quanto que é? 0,5%. 400, só um buscou 0,25%. Irmão, é 0, alguma coisa. 0 quanto? 0,33%. Agora veja bem,
O resto está tudo reclamando, e está tudo desistido, e está todo mundo arrebentado, chorando até não ter mais força para chorar, reclamando até não ter mais palavras para reclamar, mas um disse, eu vou orar. Quem está me entendendo? E foi esse cara que foi orar, que ouviu Deus dizer para ele assim, pode perseguir o bando, porque eu vou te devolver tudo. E mais do que isso, você vai pegar os despojos que eles já tomaram de outras nações. Pode ir. No meio do caminho nós sabemos que o Davi já perdeu dos 600, 200. Só ficou com 400. Ele não estava nem aí, ele tinha uma palavra de Deus. Porque enquanto estava todo mundo reclamando, chorando e desistido, ele estava orando. Pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Vai orar, irmão. Para de reclamar. Para de chorar. Para de ficar ouvindo conversa fiada dos outros. Vai orar. Eu falo isso porque eu te amo. Quem está me entendendo? Ah, eu não sei, eu acho que eu sou surdo, não consigo ouvir a voz de Deus. Não é que você é surdo. É que você se move por pressão de circunstâncias. É porque você se move sem oração. Você vai vivendo e vai fazendo aí. Deus não fala comigo. Não é que Deus não fala com você. Não é isso. Deus está falando com você. Você que está offline. Acho interessante, irmão, porque olha só. Fala aqui, olha, lembra da multiplicação dos pães, né? Eu falei esse dia sobre a multiplicação dos pães. Logo quando terminou a multiplicação dos pães em João 6, a Bíblia diz que, olha o que aconteceu. Terminou a multiplicação, aquela festa, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram, sobrou pão e peixe, uma loucura. Aí, no próximo versículo, olha o que diz, João 6,15. Sabendo, pois, Jesus, que eles estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, o que ele foi fazer? Foi orar. Então, a maioria dizia assim, olha, queremos que ele seja rei, queremos ele rei, a maioria, nós vamos querer, quem é o nosso rei? Chegou o nosso rei, Jesus é o nosso rei, a maioria. Agora aumentou o percentual, hein? Só um entre, sei lá quantas pessoas tinham lá, tinham 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Agora não dá nem para fazer conta, doutor. Só um. Todo mundo, ele é o rei, queremos ele rei, nossa opinião é que ele vai ser o rei. O que ele foi fazer? Foi orar. Ele disse, eu vou orar. Eu vou orar. Quem está me entendendo? Hã? Tão diferente do Arão, né? Que o Arão, o povo começa a dizer para ele, ei, esse Moisés que você está seguindo, esse Moisés que é o seu chefe, esse Moisés que assumiu, esse Moisés que é o nosso rei, esse Moisés sumiu, já tem quase 40 dias. Ei, Arão, te liga, vamos fazer um outro Deus. Porque esse aí fracassou. Esse Deus fracassou e o profeta dele fracassou, se perdeu na montanha, não volta nunca mais. E a maioria disse, vamos fazer um novo Deus. E o Arão é esse, Maria vai com as outras. Que disse, tudo bem, então traga todo o ouro de vocês. E eles trouxeram ouro e eles fizeram um bezerro de ouro. O preço disso, irmãos, foram milhares de mortos em Israel por uma praga que veio sobre a nação. Você se move por oração ou você se move pela opinião da maioria? Você se move por uma palavra de Deus ou você se move por uma pressão da circunstância? Quem manda em você, a palavra ou as circunstâncias? Quem governa você, a sua vida de oração ou o que todo mundo diz? E último lugar para a gente orar. Se mova pela paz interior, não pela pressão do mundo. Eu quero que vocês repitam isso e guardem isso no seu coração. Olha para mim, diga assim, ó, eu vou me mover no novo ano, pela paz interior, não pela pressão do mundo. Agora preste atenção para você entender. Olha o Davi, é muito lindo, não é? O Davi é um cara que eu gostaria de passar pelo menos uns 100.000 anos no céu, assim, né? Cuidando do jardim dele. Olha só o que diz 1 Samuel 24:5. Aconteceu, porém, que depois sentiu bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul.
e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Agora presta atenção para você entender. Olha a pressão do mundo, gente. Fica comigo, não distrai. Olha a pressão que o Davi está sofrendo aqui, ó. Olha a pressão. Ele está sendo perseguido pelo rei, não é? O Saul tentou matá-lo pelo menos 2 vezes antes desse episódio. Jogou a lança nele 2 vezes, ele conseguiu sobreviver. Quando ele viu que o negócio ia pegar, que ele ia morrer mesmo, ele vazou, fugiu do Saul, não é? E agora, essa é a primeira oportunidade, a grande oportunidade que o Saul tem de pegá-lo, porque o Saul perseguiu, e aí o Davi, cansado de noite, se escondeu numa caverna para dormir. Pensa, ele está super cansado, eles estão dormindo numa caverna, e de manhã bem cedo, o rei Saul, perseguindo o Davi, vai esvaziar o ventre, a Bíblia diz, nessa caverna. O que é que o mundo diz? O que é que os homens do Davi, que ainda não são os valentes de Davi, na verdade são uns caras que se juntaram com ele, uns caras amargurados, uns caras endividados, uns caras que estavam também fugindo do rei Saul, uns bandidos. Eles disseram assim para o Davi: esse é o momento que o Senhor falou a seu respeito, que ele colocaria os seus inimigos debaixo dos seus pés. Arrebenta com ele, porque ele está ali, vulnerável, foi o Senhor que trouxe ele aqui. Aí olha, presta atenção, o Davi vai se mover. Ele começa a se mover, ele começa a tomar uma decisão por uma circunstância, ou pela pressão dos irmãos, pela pressão da maioria. O cara tentou me matar, vai ser legítima defesa. Os meus soldados que andam comigo vão se decepcionar se eu não fizer. Eles não vão me perdoar se eu deixar esse cara livre. Você está percebendo a pressão? Aí o Davi vai, e ele vai. E quando ele chega perto do Saul, irmãos, ele não teve... É interessante, que eu acho interessante isso, porque a Bíblia diz que ele chegou perto e cortou a orla do manto. Não é? Porque quando o Saul estava... Eu vou ilustrar só para você entender. Ele estava sentado, certo? Então o manto estava estendido no chão. O Saul se aproximou dele, irmãos, ele estava vulnerável, ele poderia acabar com a perseguição ali. Meu Deus do céu, que tentação! Mas ele era dirigido por Deus e não pela pressão das pessoas, não por circunstância. Então ele cortou só um pedaço da orla. E aí quando ele cortou esse pedaço, ele sentiu o coração dele bater. Irmãos, alguém que é dirigido por essa voz interior. Sabe, pastor, eu não sinto isso. Você pode não estar sentindo por falta de relacionamento com a sua Bíblia. Não é? Como é que o cara vai ouvir a voz de Deus se ele está cheio de televisão, gente? Se ele está cheio de internet? Se ele passa o dia inteiro conversando fiado? Ele não está treinando a ouvir a voz de Deus. Então Deus não faz acepção de pessoas. Como é que Deus fala com Davi, ou fala com Jair, e não fala com o Raimundo? Não! Deus é um pai que não faz acepção de pessoas. Agora veja bem, irmãos, ele fala de várias maneiras. Não é? Vem uma circunstância. Não, a palavra diz isso. Não é? Tipo assim, sei lá. Eu não vou ilustrar, porque às vezes é impressionante, irmão, quando eu ilustro, eu acerto, irmão. Pastor sabia da minha vida, não, então não vou nem ilustrar. Eu tenho tido cuidado de pregar o princípio e você entender o princípio. Então presta atenção, você está diante de uma pressão de uma circunstância, você sabe o princípio da palavra, aí você vai e faz errado. De quem é a culpa quando der errado, irmãos? Está lá, Provérbios 29, verso 3. O homem toma suas decisões erradas, depois culpa a Deus. Onde é que Deus estava? Você colocou ele do lado de fora da sua vida, quando você deixou de ler a Bíblia. Onde que Deus estava? Do lado de fora da sua casa, porque você não ora, você não chama ele. Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. Então veja bem,
Todos nós somos capazes de sentir isso. É só a gente se relacionar com a palavra, só a gente ter vida de oração. É uma escolha, não é? E o Davi, então, olha o que diz Colossenses 3,15. Eu quero que vocês leiam isso comigo. A paz de Cristo. Olha, eu acho tremendo esse versículo. Que a paz que Cristo dá. Aleluia. Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como dá o mundo. Então, Colossenses 3,15. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Meu Deus. Eu vou matar esse camarada que está me perseguindo. Eu vou ceder à pressão dos meus liderados. Eu vou fazer, não tem jeito não. Mas tem alguma coisa errada dentro de mim. Deus não quer. Mas é óbvio que é para eu fazer. Olha a luta. Vai ser legítima defesa. Todo mundo viu ele tentar me matar. E tem mais uma, o Samuel já me ungiu para ser o rei. E tem mais outra, o Samuel já disse que Deus não quer mais ele como rei. Eu vou arrebentar esse cara agora. Tum, 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 tum. Quem está comigo? Te liga. Deus está falando com você. Amém? Glória a Deus. Vou terminar com essa ilustração. Os caras chegam com o João Batista e começam a pressionar o João Batista. E começa a pressionar assim, os discípulos dele. João, o homem que você batizou, ele está tendo mais sucesso do que você. Está todo mundo seguindo ele. Está todo mundo deixando a igreja do pastor João Batista. Olha a resposta do João, eu acho muito lindo. Ele diz assim mesmo, olha, é um cara que ouve a voz de Deus. Ele sabia que ele era a voz que clamava no deserto, abra o caminho do Senhor. Ele sabia pela palavra de Isaías 40, versículo 3, é isso que está escrito lá. Ele leu Isaías 43 e descobriu, eu sou esse cara que vai abrir o caminho dele. A minha missão é abrir o caminho dele. Aí quando os caras vieram pressionar, quando o mundo veio pressionar, escuta, olha aí o cara aí, ó, com carro novo. Olha aí o teu colega aí, ó, o teu colega aí, mora lá no condomínio top das galáxias. Você está aí nessa de ser honesto, de ser crente, e o cara lá não é coisa nenhuma, está lá milionário. Quem vai dirigir sua vida? É a palavra, é a oração, não é? É essa paz interior. Ou você vai ceder? Agora escuta, aí o João Batista ouve tudo isso, essa pressão dos próprios discípulos dele, chefe, o cara está crescendo mais do que a gente, a nossa igreja, ó, está vazando, está todo mundo indo embora, ele está ficando grande. A resposta do João, o que tem a noiva, ou seja, a igreja, é o noivo, ele que é o noivo. Eu sou o amigo dele, o amigo do noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Vem a pressão do mundo, mas tem uma alegria dentro do João que ele nem entende pelo sucesso daquele homem, que é o primo dele, que é um rapaz de 30 anos, na faixa etária dele. Ele está tendo sucesso e o João parece que está diminuindo. Os discípulos estão seguindo aquele rapaz, mas ele sente uma alegria dentro dele, porque ele sabe para o que ele veio. Não importa se o cara está tendo prosperidade, sucesso. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu não sou o noivo, é ele que é. Eu só sou o amigo dele. A minha missão é que ele cresça e eu diminua. Eu acho lindo demais isso. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Daqui a 5 dias é um novo tempo, um novo ano. Aleluia. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele até os seus inimigos. Vai dar. Olha, irmão, se você tem um inimigo, eu acho que a pior coisa que a gente pode ter é um inimigo, né? Mas se o seu caminho é agradável, como assim? Se você está, não, eu não vou por esse caminho enquanto eu não tiver uma palavra de Deus. Não, eu não vou caminhar isso aqui enquanto eu não orar. Não, eu não vou me mover enquanto eu não sentir paz.
no meu coração. E aí você vai agradar a Deus. Porque o seu caminho vai ser agradável a Deus. Quem está me entendendo? E se o seu caminho for agradável a Deus, Ele reconcilia com você até o seu inimigo. Meu Deus, eu não sei se vocês... Eu acho isso incrível, essa promessa. Todo mundo vai gostar de você. As pessoas certas, as pessoas que você precisa, que abram portas para você, vai olhar para você, eu quero essa pessoa comigo. Olha só que coisa linda. Como que isso acontece? É a escolha de seguir os caminhos do Senhor. Não é? Eclesiastes 2:26 diz: Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Mas como é que eu agrado a Deus? Eu não me movo sem Deus falar comigo. Como é que eu agrado a Deus? Eu não me movo sem orar primeiro. Como que eu agrado a Deus? Eu não me movo se eu não estiver sentindo paz no meu coração. Aí Deus vai começar a dizer assim, cara, esse cara é homem segundo o meu coração. Não é? Vou colocar ele para reinar, vou colocar ele para liderar, vou colocar ele como cabeça e não cauda. Vou promover esse cara, porque esse cara faz do jeito que eu gosto. Glória a Deus, aleluia. Quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus? Não se mova por circunstância, opinião e nem pressão do mundo. O mundo pressiona para você fazer as coisas do mundo. O mundo jaz no maligno. Quem é o príncipe deste mundo é Satanás. Você não tem nada a ver com isso. Mas os meus colegas fazem. Problema deles. Quem está comigo? Quem quer agradar a Deus? Diga não circunstância. Diga não pressão do mundo. Que mais? Que mais? Não opinião da maioria. Amém? Tá. Quer agradar a Deus? O que é que você tem que fazer? Me ajuda aí. Ser dirigido pela palavra. Eu tenho uma palavra. Tenho uma vida de oração. Estou consultando, eu oro e quieto. Para com esse negócio. Essa hora, não tem nenhum problema de orar no carro, orar na bicicleta. Né? O William ora na bicicleta. Tudo bem, pode orar na bicicleta. Eu oro correndo. Mas, irmãos, beleza, a gente pode conversar com Deus, mas nada substitui aquele tempo que você para e quieta para ouvir o que ele tem para dizer para você. Como é que ele vai falar, pastor? Pode ser um sentimento dentro de você. Pode ser um pensamento. Você começa a pensar aquele pensamento, aquela ideia. Olha, que legal. Deus está falando com você. Pode ser que você não vai ouvir uma voz audível, mas através daquele sentimento, ou através daquele pensamento, não é? Ou alguém te liga e fala assim, cara, eu estava pensando hoje, e eu tive essa ideia, o que você acha? Cara, foi ele. Aleluia. Palavra, que mais? Oração e paz. Paz interior. Coloque a sua mão no seu coração, quero orar por você. Eu quero te dar esses 2 minutos para você orar agora. Irmão, a gente não pode entrar nesse novo ano igual o Saul, sabe? Igual o Saul, na independência, na marra, fazendo do nosso jeito, tomando as nossas decisões. Comece a orar. Se você tem tomado decisões assim, se foi assim, 2020, tem que ser diferente o próximo ano. É a sua oração, tá, irmãos? É o seu momento com Deus. Aprenda qualquer coisa. Qualquer decisão, pequena ou grande, consulta a Deus. Às vezes, irmãos, são as pedras pequenas que nos atrapalham, sabia? Ninguém tropeça em pedra grande, mas uma pedrinha pode machucar você, pode tirar você da rota. Então, uma pequena decisão, consulta a Deus, conversa com a sua família, vamos orar sobre isso. Vamos buscar uma orientação de Deus, vamos buscar ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não está lá no céu, ele está dentro de nós. Está tão próximo, nada poderia estar tão próximo, ele está dentro. Comece a orar, comece a orar. Eu penso que essa manhã é uma manhã de arrependimento, uma manhã de oração, de decisão, em nome de Jesus. Pode vir a nova estação.
Pode vir um novo ano, pode vir, do jeito que vier. Pode vir. Nós tomamos uma decisão nessa manhã de dependermos radicalmente de Deus. Queremos ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Queremos aprender a viver, a nos movermos pela palavra, pela oração, pela paz interior. Queremos aprender a não ceder às pressões das circunstâncias e nem às pressões do mundo e nem às pressões da opinião pública. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.